O Windows XP, com certeza, é o sistema operacional mais popular e marcante de todos os tempos. E se você não conhece ele, meu amigo ou minha amiga, eu acho que você não é desse planeta, porque até a sua avó de Bengala conhece, e ela deve ter usado muito, inclusive. Meu Deus. E bom, se você não conferiu o vídeo anterior, onde eu relembro os 20 anos do Windows XP, dá uma conferida aí que tá sensacional. E tá passando aí no card, link na descrição também. Então, não se esquece que um vídeo complementa o outro, beleza? E outra coisa que você também não pode esquecer é de deixar o seu like aí embaixo, pois isso fortalece muito o trabalho do canal. E hoje eu vou mencionar algumas curiosidades curiosas do Windows XP que provavelmente você não sabia. Já vamos fazer um trato aí no começo, que eu tenho certeza que pelo menos uma dessas curiosidades que eu vou citar hoje, você nunca tinha ouvido falar. E se isso for verdade, você vai ter que deixar o like, senão vai pegar a maldição do Windows XP. Que qualquer computador que você usar a partir de agora vai dar tela azul em 10... Que qualquer computador que você usar a partir de agora vai dar tela azul de 10 em 10 minutos. Eu não queria estar na sua pele, então já cumpre o contrato aí e deixa esse like. Não se esqueça também que aqui são vídeos novos toda quarta e domingo, exatamente a 1h, então já encosta. Tendo isso em conta, então, agora partiu! E já começando com a primeira delas, que é de explodir cabeças, e eu até cito em uma parte daquele vídeo especial do Windows XP, que é sobre a sua campanha publicitária controversa na época, que aconteceu o seguinte: a Microsoft, de boaça, assim como de praxe, investiu milhões de dólares em marketing para promover o Windows XP e mostrar os seus recursos inovadores, utilizando o slogan Prepare to Fly, que seria algo como prepare-se para voar, que fazia bastante sentido na época e se encaixava bem com o produto. Isso se não fosse por conta de um detalhe que ninguém estava prevendo, um fato histórico que mudou tudo. Sim, estou falando do ataque a 11 de setembro que ocorreu muito próximo ao lançamento do Windows XP, que seria lançado em 25 de outubro de 2001. E a Microsoft rapidamente teve que mudar o seu slogan para não pegar mal. O problema era que a campanha já estava quase concluída, e ela teve um pouco mais de 40 dias para reformular tudo. Tanto que teve algumas coisas que nem deu para mudar, como o próprio comercial que mostrava algumas pessoas voando para lá e para cá. Então, para não fazer nenhum tipo de apologia ou que as pessoas não relacionassem a empresa com esse trágico fato, ela mudou o seu slogan de Prepare to Fly para Yes, You Can, que seria algo como sim, você pode, a fim de se livrar da referência inadequada dos aviões. E vocês podem até estar se questionando agora, falando que foi uma atitude boba ou desnecessária da empresa. Bom, mas acontece que lá fora isso é levado muito a sério e o respeito prevalece, já que os americanos têm um outro tipo de cultura, porque se fosse aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal ia até fazer piada, porém lá fora é outros 500, meu amigo, e pode até gerar cadeia ou complicações. E não para por aí não, pois isso também prejudicou e atrasou a empresa, porém a Microsoft, no entanto, lidou com o lançamento do Windows XP com o máximo de cautela e até considerou o cancelamento do lançamento em Nova York. O próprio fundador da empresa, glorioso Bill Gates, discutiu com o prefeito da cidade de Nova York a possibilidade de cancelar a festa de lançamento, mas após um acordo, acabou decidindo mantê-la mesmo assim. Pra vocês verem o nível da situação, hein? E você já sabia dessa curiosidade? Eu tenho quase certeza que não, então já sabe o que eu falei lá no começo do vídeo, hein? Se você não der like, vai pegar maldição. A próxima curiosidade também é interessante e acho que poucos sabiam, que é sobre as versões desse sistema. Embora alguns considerem que existem apenas duas versões dele, Home e Professional, na prática existem pelo menos 11 versões do Windows XP espalhadas pelo mundo todo, cada uma com suas diferenças e particularidades, focando em um tipo de público diferente, sendo elas o Windows XP Home Edition, como conhecemos bem, que não tem muito segredo, o Windows XP Professional Edition, que também já conhecemos muito bem, o Windows XP Media Center Edition, que era como se fosse uma espécie de edição designada a PCs Media Center, e tinha algumas exclusividades e também não poderia ser adquirida separadamente. Tínhamos o Windows XP Tablet PC Edition, que foi projetada para rodar em notebooks ou laptops chamadas de tablet PCs, e é compatível com uma caneta de tela sensível.
exemplo, o Windows XP 64 bits para Itanium, que foi lançada como uma edição separada e desenvolvida exclusivamente para o processador Itanium, o Windows XP 64 bits para x86/64, que no caso seria a mesma coisa do anterior, porém com suporte para 32 bits também. O Windows XP Embedded, que eu nem sei se pronuncia e também é até difícil de achar informações sobre o que essa versão é. Tem o Windows XP Starter Edition, que assim como os sistemas mais novos, era uma versão bem mais cruzona para rodar em PCs mais fracos e mais leve do sistema. Tínhamos o Windows XP N ou Windows XP N Edition, que era uma versão vendida na Europa sem o Windows Media Player e alguns outros diferenciais. O Windows XP K, versão vendida na Coreia sem o Windows Media Player também ou com outras diferenciações. O Windows XP KN, que também era uma versão vendida na Coreia, só que vinha sem o Windows Media Player e sem o Messenger também. E essas são todas as versões do Windows XP, vocês viram que burburinho, hein? Para efeito de comparação, o Windows 7, por exemplo, tem apenas 6 versões espalhadas pelo mundo todo, que eu também comento lá no vídeo especial sobre ele, que você pode conferir depois. Também tá sensacional e você não vai querer perder, hein? É verdade. E você com certeza se lembra do clássico jogo de pinball futurista do Windows XP, né? Que é um clássico absoluto e entrou para a história como um marco registrado do sistema. E toda vez que lembramos de Windows XP, na mesma hora também nos remetemos a ele. E uma coisa interessante que talvez vocês não sabiam é que o Windows XP não foi o primeiro sistema operacional a ter esse jogo. Sim, eu sei que estraguei a sua infância e explodi sua cabeça agora, sinto muito. Mas ele veio pela primeira vez lá no Windows 95 Plus, que era como se fosse uma espécie de aprimoramento do mesmo, com alguns protetores de tela a mais, temas animados, dentre outras coisas, como se fosse uma versão definitiva, que inclusive até renderia um bom vídeo interessante para o canal, quem sabe mais pra frente, né? Depois disso, ele curiosamente acabou não dando as caras no 98 e aparecendo algum tempo depois somente no Windows Me, glorioso Windows Millennium Edition. Mas, de fato, ele se popularizou mesmo no XP, que também foi o último sistema a incluir esse jogo de fábrica. E vocês podem ver aí que todas as versões são extremamente iguais, desde a primeira lá do Windows 95 Plus até a do XP, que é o mesmo jogo. E para finalizar, mas não menos importante, vamos para uma curiosidade envolvendo o lendário wallpaper, o papel de parede de planície do Windows XP, que, meu amigo, isso é lindo demais, nossa! Na verdade, teria várias curiosidades envolvendo ele, né? Porém, eu vou citar algumas menos conhecidas aqui para o vídeo não se estender demais. Começando pelo arrependimento de Charles O'Rear, eu acho que é assim que pronuncia. Se fala Charles O'Rear, Que foi o grande fotógrafo responsável pela belíssima imagem, que se trata de uma planície em Sonoma, nos Estados Unidos, que inclusive hoje está bem diferente do que era antes. E eu também cito lá no vídeo especial do XP. Aqueles tons fortes de verde, igual a imagem original, já não prevalecem igual antes, mas isso não vem ao caso. E o arrependimento do fotógrafo ficou claro quando deu uma entrevista para um jornal antigo na época, já que ele poderia ter lucrado muito mais com a foto. Aliás, ele poderia ter ficado quase que bilionário apenas com essa imagem, né? E lá ele disse o seguinte, abre aspas, eu não fazia ideia que ela se tornaria a fotografia mais vista e reconhecida do mundo. Se eu soubesse o quão popular ela se tornaria e quantos computadores estariam com ela, eu teria feito um trato e comentado. Apenas me dê alguns centavos para cada vez que ela for vista. Isso seria um negócio melhor, confessa o fotógrafo em tom de brincadeira. O que tudo indica foi que ele vendeu a imagem para a Microsoft na época por um valor bem baixo, apesar de nunca ter sido revelado o quanto recebeu por isso. Mas especialistas afirmam que se Charles tivesse cobrado da sua fotografia 1 centavo por cada cópia do Windows XP vendida, hoje ele teria lucrado mais de 10 milhões de dólares. Nossa, não precisava mais nem trabalhar, né, de fotógrafo. E atualmente, em 2021, o Charles vai fazer 79 anos de idade. Imagina que legal você ser esse cara aí. Seus amigos estão lá usando o computador de boa, daí você chega bem assim. Tá vendo essa foto nesse computador aí que você tá usando? Então, foi eu que tirei. Desculpa aí, mas eu sou o boss. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. E
essa imagem ela é tão lendária que algumas fontes dizem que ela é considerada como a segunda imagem mais rara do mundo, o que poderia ser um negócio muito lucrativo para qualquer um, né? Mas isso eu já não posso confirmar, eu tô comentando aqui o que eu vi. Mas então é isso, meus amigos, esse foi o vídeo de curiosidades. Aguarde que também vai ter um vídeo nesse mesmo estilo, falando algumas curiosidades sobre o Windows 7 e de outros sistemas também. Então, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever, se possível comentar e toda aquela firula de YouTube que sempre falamos. Se inscreve aí, aqui são vídeos novos toda quarta e domingo, exatamente a 1 hora, então já encosta. Aquele abraço de sempre, valeu e fui!